Técnico Filipe Luiz revela que atacante Bruno Henrique precisou de oxigênio e valoriza ponto conquistado na altitude pela Libertadores da América. Meia Gerson destaca dificuldade e dor de cabeça durante o jogo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo 2. Cola. Olha esse dedo no like, ajude muito os nossos vídeos, o nosso canal secundário que está quase batendo 100 mil. Com a sua ajuda, iremos bater aí essa meta até o meio do ano. Faltam menos de 5 mil inscritos, então dá aquela moral aqui embaixo. Repara se você está inscrito, botão inscreva-se. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Compartilha para geral, para os amigos, para a família. Bom, vamos falar do ponto conquistado pelo Flamengo ontem na altitude de Quito. Teve de tudo. Dor de cabeça, falta de ar, balão de oxigênio, chuva e um empate em 0-0. O Flamengo conseguiu segurar a LDU lá. É difícil, isso é para poucos. O técnico Filipe Luiz valorizou muito esse ponto conquistado, esse empate, pelas circunstâncias, né? Os desfalques, o desgaste, a chuva, a altitude, o calendário e tudo mais. Vamos acompanhar as informações nesse vídeo. O Flamengo não venceu, mas também não perdeu. Jogo chave ontem na altitude, difícil, chuva, desgaste. O Flamengo conseguiu segurar a LDU e conseguiu aí um ponto importante no grupo C. Já a gente vai falar aqui a situação do Flamengo depois desse 0-0. A ideia inicial do Filipe Luiz era colocar em campo uma equipe forte fisicamente e que sofresse, o menos possível aí, os efeitos dos mais de 2.850 metros de altitude da cidade de Quito. Não à toa, o treinador passou aí os últimos dias montando o plano de jogo para neutralizar o adversário. E o Filipe disse isso na coletiva e falou: optamos por um plano de passes mais curtos. Sabemos que o adversário também cansa. Por mais que eles já estejam adaptados, aclimatados, queríamos fazer com que corressem atrás da bola, para não terem o volume que fazem na casa deles. Assisti a muitos jogos, é impressionante o volume que eles têm em casa. Eles te empurram e você não consegue sair, comentou na coletiva. Olha, ontem eu reparei um Flamengo dominante, O Flamengo foi melhor do que a LDU. O Flamengo, inclusive, teve mais chances de sair com a vitória do que o time da casa, do que o adversário. Só que o Flamengo pecou muito em finalizações. O Flamengo vem errando muito. O Flamengo não consegue ser efetivo. Mesmo que na altitude, não é assim uma altitude que mude assim o plano, a rota, o jogo. Eu já vi altitudes maiores, em que o time visitante se complica mais. Mas ontem não foi isso. O Flamengo forçava passe longo, errava muito, sabe que lá a bola muda, corre mais, o ar é feito. E eu notei que o Flamengo se atrapalhou um pouco, mesmo sendo melhor do que o adversário. Em entrevista coletiva, o técnico revelou que o atacante Bruno Henrique precisou usar cilindro de oxigênio e valorizou o ponto conquistado na altitude. Disse: sempre é muito difícil jogar na altitude de Quito. Já tomei goleadas e já venci aqui, é complicado. Todo o contexto é diferente, a bola é mais rápida, os domínios escapam do pé. Às vezes você está acostumado a dar um passe à frente e a bola vai embora. Optamos por um jogo mais curto, passes rápidos. E aí o Bruno Henrique, no intervalo, teve que pedir auxílio de oxigênio. Todos sentem. Peguei os dados do ano passado e vi os times que sofrem aqui. A função defensiva mais importante tinha o Gerson, que era encarregado de pressionar e ajudar o Wesley. Ele fez de uma forma incrível. Depois, com a bola no pé, ele não perde a bola. Ele foi sacrificado pela parte física. O Everton Araújo e o Eric Pulgar foram impressionantes. Esses dois aí foram, gente. Vamos fazer justiça aqui. O Pulgar e o Everton Araújo foram dois leões ali no meio-campo. Jogaram bem. O Pulgar, para mim, foi o melhor em campo do Flamengo. Não errou passe, fez a cobertura, não sentiu ali os efeitos da altitude, estava inteiro até o final do jogo. Então, que jogadoraço, o Pulgar. E aí, o Felipe está dizendo, ninguém é titular por acaso. Fiquei muito feliz por ele. E o Ayrton Lucas também
foi realmente um monstro ali na lateral esquerda. São jogadores que precisam se sentir confortáveis em campo. Perguntado sobre o Plata, que foi cortado do jogo após sentir dores no joelho, né, logo antes da partida ali, o Felipe disse, sim, ele seria titular. Falei para ele depois do jogo contra o Vasco, é um jogador muito importante e especial para mim. Tem as qualidades e características que eu gosto. Sabe atacar espaços, associar com os companheiros. Infelizmente sentiu uma dorzinha diferente no joelho, que vamos ter que esperar os exames para ver o que aconteceu. Como treinador, fico triste de não utilizá-lo, mas ele sentiu ainda mais. Queria jogar na casa dele, no país dele. Sei que ele ficou muito chateado porque não conseguiu jogar, mas ele sabe que é muito importante para mim e para a equipe. Sobre o sabor do empate, o técnico Filipe Luís disse, queríamos ter vencido. Era importantíssima essa vitória. Nós nos colocamos nessa situação porque perdemos em casa para o Central Córdoba. Agora temos que entrar para vencer. Agora e sempre. Mas pelas circunstâncias de jogar aqui, não pelos desfalques, porque eu tenho confiança plena nos jogadores que entraram hoje, mas sim pela dificuldade de jogar com a LDU. Esse empate nos deixa vivo para continuar buscando a nossa classificação, que é o objetivo. Sobre a situação do grupo C, Felipe disse, não estamos numa posição cômoda nesse grupo, estamos atrás da LDU. É verdade que temos 2 partidas em casa, mas enfrentamos o Central Córdoba fora de casa e não vai ser fácil. Mas acredito que com a nossa equipe, nosso modelo, vamos classificar. O objetivo é passar. Se for em primeiro, melhor. É um calendário muito apertado, com muitos jogos seguidos. A partida em 12 dias que tivemos, é a 4ª partida em 12 dias. Jogadores fizeram um esforço grande e terão que continuar fazendo para passarmos para as oitavas e depois tentar chegar o mais longe possível nessa competição que é tão bonita e tão especial. Aí o Felipe falou muito em dificuldades, né, gente? O jogo de ontem é um jogo atípico, um jogo diferente, um jogo na altitude, com chuva, e aí muda completamente. Não é um panorama simples de uma partida de futebol a nível do mar. Com o empate, o Flamengo foi a 4 pontos e continua em terceiro lugar no grupo C, fora da classificação para as oitavas. Mas manteve aí a distância de 1 ponto para a LDU, agora com 5. Central Córdoba da Argentina vai encarar o Deportivo Táchira. Vai ser esse jogo na Argentina na quinta-feira. Amanhã a gente vai torcer para um empate, né, gente? É o melhor resultado. Ou, na pior das hipóteses, uma vitória do Deportivo Táchira, que é o lanterna. Tem 0 pontos, ainda não pontuou, né, no grupo C. Então, a situação do grupo é essa, o Flamengo tem chances de chegar lá na Argentina e ganhar o Central Córdoba no próximo jogo, assim como os argentinos vieram no Rio e ganharam o Flamengo no Maracanã, o Flamengo pode chegar lá na Argentina e ganhar deles, é só jogar bola, é só ser Flamengo. E tem 2 jogos em casa, contra a LDU, a gente viu ontem que a LDU é um time fraquíssimo, limitado, e que acho que no nível do mar, no Maracanã, toma uma sonora goleada para o Flamengo, né? Mas futebol a gente sabe, né? Não dá para tentar adivinhar antes da hora, mas se o Flamengo for aquele Flamengo que a gente conhece, aquele Flamengo que mostrou contra o Juventude, na LDU no Maracanã, vai golear o time equatoriano. E recebe também o fraco Deportivo Táchira, que o Flamengo ganhou na Venezuela no Maracanã. Então o Flamengo tem chances sim, gente, de classificar e pode classificar até mesmo em primeiro do grupo C. Bom, após a partida, na saída do estádio Casablanca, o meia Gerson comentou sobre as condições e problemas causados pelo ar rarefeito. Gerson disse, jogo difícil, altitude complica, dor de cabeça toda hora, diversas coisas. Não é desculpa, mas quero dar os parabéns para a equipe. Tentamos o tempo todo. No meu modo de ver, poderíamos ter saído vitoriosos, mas o empate não é um resultado ruim. Estávamos jogando na casa do adversário. O mais importante é sempre o próximo. Agora, o próximo é contra o Corinthians. Temos que trabalhar para essa partida, que será contra uma grande equipe. Vai ser um grande jogo. Depois da partida contra o Corinthians, o foco volta a ser a Libertadores da América. Então tá aí. O Felipe relatando problemas com o Bruno Henrique, precisou usar cilindro de oxigênio no vestiário, né, no final do primeiro tempo para o início do segundo. Gerson relatou dificuldades para respirar, dor de cabeça. O Ayrton Lucas teve que sair de maca, estava sem, coitado, gastou todas as energias. O Ayrton também deu sangue, deu raça ali naquele jogo. Bom, a gente volta a falar de Libertadores na próxima semana. Agora é hora de virar a chave, como disse o Gerson. É Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo vai com tudo, porque vem de empate em 0-0 com o Vasco
e viu o Palmeiras ultrapassar na tabela de classificação. O Flamengo não é mais líder. Então tem que fazer o dever de casa e vencer o Corinthians. O empate é ruim para o Flamengo, né? Muito ruim. A gente não imagina um empate em casa contra o Corinthians, aí seriam 2 resultados ruins dentro de casa. Se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like, ajuda demais aí os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você. Excelente quarta-feira. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!